produtividade. Nunca falamos tanto de se aperfeiçoar nos estudos. Nós falamos isso para os nossos filhos. Estude, se você não estudar, você não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém, você não vai ter ninguém. Mas tem crente dentro da igreja que acha que não estudou, não se preparou para a vida, sabe? E quer ficar milionário. Sabe por quê, amados? A maioria das pessoas milionárias no Brasil e no mundo, os que são, receberam herança de bisavós, de avós, de pais, que trabalharam muito. E por isso, de alguma forma, a família criou uma linha de cuidar daquilo que tinha. A ponto de levar isso a uma prosperidade. Não se cria milionário em um mês. Tem crente assim que abre um negócio e acha que em um ano ele vai estar voando baixo. E por que a gente está com esse tipo de pensamento? Porque essa ideia é vendida. É vendida por um laieiro, é vendida por uma multinacional da fé. Ou, em outras palavras, é vendida por um tal pregador de autoajuda, um famoso Laio Ribeiro, certo? O outro, uma igreja evangélica levando o povo a esse tipo de compreensão. Então, primeiro, eu quero dizer que o evangelho atual, ele cria doença denominada de doença moderna. Por quê? Porque a mensagem do evangelho tem estado casada com a mensagem do mundo lá fora. Do mundo lá fora. Tem muitos crentes que estão na igreja jogar, irmãos. Jogos dentro da igreja. Tem gente que joga. É um jogador na hora da campanha, na hora da oferta, na hora do dízimo, na hora dos leilões, na hora de, se der certo, olha, eu estou com os meus problemas todos resolvidos. Meu Deus, amados. Crente jogando dentro da igreja, é o que nós estamos vendo no modelo de hoje. E jogando e arriscando alto. Sabe por que eu digo alto? Porque tem crente arriscando o leitinho dos filhos do dia da manhã. Do dia da manhã. Então, primeira coisa para ficar bem claro. É preciso servir a Deus, objetivando com clareza o alvo do Evangelho. E o alvo do Evangelho é a salvação. Primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso tomar cuidado, porque quando eu estou numa igreja evangélica em que há estímulos pelo tal sucesso na vida terrena aqui, desprovida de qualquer compromisso com cultura, estudo, trabalho, eu, na verdade, estou dentro dessa igreja correndo o risco de agregar doenças modernas, principalmente a razão de muitas delas, que é a origem da frustração. Meu Deus, irmãos, como tem gente frustrada. Mas não foi porque disseram para ela que o céu não existe. Foi porque ela descobriu que
Por exemplo, todas as tentativas que ela fez de ficar milionária num jogo evangélico, ela não conseguiu. E aí você começa a viver situações terríveis, como um livro que foi lançado aí, eu estou pedindo algumas cópias para nós, Igreja, estou fora. Sabe, eu fico admirado, irmãos, porque a gente hoje vê tanta gente frustrada com a igreja. Eu fico perguntando para mim, será que a igreja que eu vivi nos anos 80 é diferente da igreja de hoje? Não. As pessoas que viviam lá na igreja dos anos 80 é diferente das pessoas que vivem hoje? Não. O que mudou então? Para eu não ter mais compromisso com a igreja, não ter mais compromisso com o pastor, não querer mais autoridade, não querer mais ser disciplinado, não querer ser mais corrigido, não querer mais tolerar a coisa dos outros, não querer mais suportar a convivência difícil dentro da igreja. O que mudou? Mudou a mentalidade. Porque Judas esteve junto com Jesus. Mudou? Não mudou. Ananias e Safira teve uma igreja primitiva. Avarentos, mentirosos contra o Espírito Santo. Tobias e Sanbalate não tentaram impedir que os muros de Jerusalém, o próprio templo, fosse construído? Sim. Por simplesmente inveja, cobiça, contenda. Ora, a igreja de Laodiceia, apesar de ser um modelo que mais se enquadra no modelo de hoje da igreja, Laodiceia é uma figura simbólica. Não existiu literalmente. Igreja de grande catedral e um povo vazio de Deus. Apesar de joias e roupas caras, uma igreja que a Bíblia diz nua. Espiritualmente falando. Uma igreja que se dizia rica e Deus diz miserável. Foi simbólica para dizer que representa isso só agora? Não. É a sétima igreja da Ásia, descrita em Apocalipse, e todas elas ali são liberais. Mas no mapa bíblico da época bíblica identifica a igreja de Laodiceia lá, com seu pastor e com seu grupo de pessoas servindo a Deus. Então, amados, nós temos que tomar cuidado com isso, porque as doenças modernas são muito graves. Por quê? Porque ela pode comprometer a nossa fé. Tá? Comprometer de que maneira? Primeiro, se eu vivo um tal modelo que me leva a uma prosperidade terrena, sem compromisso com a prioridade com o reino de Deus e sua justiça, eu estou progredindo materialmente, mas estou tendo prejuízo espiritualmente. Segundo lugar, se eu estou numa igreja como essa da reconciliação e ouço que Deus não me deixa rico, materialmente falando, e o vizinho da minha esquina, que é da igreja natal, que diz, e de repente ele está contando, está passando com um carangão de última geração na tua porta. Financiou para pagar, sabe, 64 meses. Muitas das vezes não sai nem da garagem porque não tem dinheiro para gasolina. Mas quero instaurar